Então vamos trabalhar MHS, Movimento Harmônico Simples. Gente, quando eu trabalho esse conteúdo em sala, geralmente o aluno fica preocupado, né? Ele acha um assunto pesado, um assunto denso, mas eu falo mesmo antes de começar. Se você acompanhar todas as deduções que eu vou fazer, você vai vendo que uma coisa vai encaixando na outra, vai ficando cada vez mais fácil. Eu consigo explicar todo o MHS para você. E detalhe, você vai conseguir deduzir todo ele. Para você dominar bem o MHS, todas as deduções que eu fizer aqui, você vai ter que fazê-las no seu mapa mental, de cabeça. E assim, é uma aula que não tem como você assistir agora e treinar só semana que vem. Você vai perder tudo isso. Você esquece aquelas coisas que você viu. Então, você viu hoje, treine hoje essa aula. Faça o seu mapa mental com essa aula. Já caiu na Federal de Santa Catarina? Já. Já caiu até a equação da onda, que as apostilas não trazem, e eu também vou passar a equação da onda para vocês, tá? Mas geralmente, quando cai MHS, ele dá a expressão, e você só tem que entender cada item daquela expressão. O que é amplitude, o que é a pulsação, velocidade linear, velocidade angular, e você identificar esses termos na equação que ele deu, e só a amplitude igual a tanto. Geralmente é só para reconhecer. Mas você não vai fazer vestibular só na Federal da Santa e Bela Catarina. Alguns lugares caem de maneira mais pesada, então assim, eu vou ensinar tudo para vocês e vou deduzir, não vou só jogar as expressões para vocês, tá bom? Então, o que é um MHS? Um movimento harmônico simples. Quando um corpo está em MHS, está realizando um MHS, um corpo estará realizando MHS quando ele estiver repetindo o movimento em torno de um ponto, tá? De um ponto de equilíbrio. E esse movimento tem que ser retilíneo. MHS é em linha reta, tá? Então é um movimento retilíneo que repete-se em tempos, ou seja, periodicamente, em torno de um ponto de equilíbrio, um ponto O de equilíbrio. Para ser MHS, não podem estar agindo forças não conservativas cujo trabalho seja diferente de zero. Para ser um MHS, ou só atuam forças conservativas, ou forças não conservativas cujo trabalho é igual a zero, ou seja, não vai interferir no movimento. Logo, MHS é um sistema conservativo. E essas forças são forças restauradoras. O que significa forças restauradoras? Forças que fazem o corpo irem para a sua posição inicial, para a origem de tudo, para onde tudo começou. Geralmente as forças que nós vamos trabalhar é força gravitacional, que é uma força conservativa, força elástica, que é uma força conservativa, força elétrica, que também são forças que também é uma força conservativa. Então, MHS é um movimento retilíneo. MHS repete-se periodicamente no tempo. MHS, esse movimento repetitivo, é em torno de um ponto O. MHS é um sistema conservativo. MHS atua as chamadas forças restauradoras, que querem restaurar o movimento inicial, tá? Vamos dar na prática alguns exemplos de MHS? Então, olha só, alguns exemplos de MHS. Nós temos aqui um movimento massa-mola, que a gente vai trabalhar muito, né? Esse carrinho vai e vem. Nós temos aqui, quando batemos num diapasão, aquele instrumento que eu usei para dar aula de ressonância para vocês, a haste, ela vai oscilando, vai repetindo esse movimento em torno desse ponto O aqui. A mesma coisa aqui com essa lâmina vibrante, quando eu dou um pulso, a bolinha vai ficar, sua extremidade vai ficar vibrando, tá? O sistema, de novo, aqui pendular, um sistema massa-mola, desculpem, tá? Ah, professor, mas o pêndulo não é retilíneo. Se eu pegar amplitudes pequenas aqui, será um movimento retilíneo, quase retilíneo. E muitas vezes
Eu não preciso estudar o movimento pendular, eu estudo o movimento da projeção dele em cima do eixo X, né? Então, olha, o movimento de um pistão é um MHS, eu posso fazer uma correspondência com o MHS, né? Do amortecedor, que na verdade é um MHA, movimento harmônico amortecido, mas eu posso fazer uma transposição para um MHS, eu posso fazer com que ele se transforme em MHS. O enunciado diz: considere que um amortecedor esteja num MHS, movimento harmônico simples. Então vai ser retilíneo, repete periodicamente. Aqui, ó, eu posso jogar a projeção sobre o eixo X e vou ver que aquela projeção, vamos fazer muito isso nessa aula, ela vai fazer um movimento de vai e vem em torno dessa linha tracejada. Note como aqui eu tenho uma força restauradora, sendo a força gravitacional, ela restaura o movimento, tá? Então esses são exemplos de MHS. Olhem só, vou sumir um pouco, mas você vai escutando a minha voz. Aqui eu tenho um sistema massa-mola. Olha o que eu vou fazer. Vamos pegar uma de 100 gramas aqui, ó, e vamos colocar aqui. Agora eu vou dar uma melhorada nesse sistema. Primeiro, ó, eu vou falar que a gravidade é nula. Ou seja, não tem forças gravitacionais atuando. Vamos pará-lo, né? Cara, para, filho. Ó, vamos parar ele bem no seu ponto de equilíbrio. Vamos ver onde é a massa de equilíbrio ela fica. Bem aqui, tá? Vamos lá. Não tem força gravitacional. Ou seja, se não tem força gravitacional, não vai ter peso. Para isso aqui oscilar, eu tenho que fazer uma força externa, ó, a mãozinha do cursor, ó. E essa força externa vai fazer com que isso oscile. Vamos oscilar de uma maneira lenta, né? Ó. Então, note, é um movimento que se repete periodicamente em torno dessa posição de equilíbrio aqui, ó, que é a linha tracejada. Eu falei que a força gravitacional é nula, também não tem amortecimento. Isso aqui nunca vai parar, é um MHS. Quer ver, ó? A força que vai atuar é só a força da mola, ó, que está representada em azul. Se eu colocar a gravidade em vermelho, você pode ver, ó, não aparece, porque não tem força gravitacional. A força resultante é a própria força elástica, né? Note, ó, em preto é a força resultante, que era a minha própria força elástica em azul, que é uma força que está restaurando o movimento, ou seja, a posição desse bloquinho sempre para a linha tracejada. Então isso é um MHS, né? Um sistema massa-mola, ali como sendo a MHS, que eu também posso representar aqui, olha só. Aqui você já vai entender porque eu estou usando esse programa, ó, tem um sistema massa-mola. Esse aqui é o ponto de equilíbrio, note, ó, a mola pode vir e volta, vem e vai. Isso aqui é um MHS, tá? Professor, mas por que você está representando aqui, ó, essa bolinha verde? Bom, essa bolinha verde, ela podia fazer um movimento circular uniforme. Daí você pode falar assim, professor, mas um movimento circular uniforme não é um movimento retilíneo, então não é MHS, não. Mas se eu jogar a projeção dessa bolinha verde sobre o eixo X, a sombra dele no eixo X, olha só, enquanto essa bolinha vai fazendo esse movimento, a sombra vai acompanhando aqui no eixo X, ó. Vem aqui, ó, a sombra vai acompanhando no eixo X, né, ó. A bolinha verdinha vem para cá, a sombra vai acompanhando no eixo X. Eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo, mas você já deve estar entendendo, ó, a sombra vai acompanhando no eixo X. Quando essa bolinha conseguir dar uma volta completa, a sombra dela faria exatamente aquele movimento massa-mola, né? Ela vai e volta, né? A sombra no eixo X. Então, ali nós temos movimento de MHS, o sistema massa-mola. Olha como a força restauradora é a força elástica, né? Então, ali eu tenho um sistema que está fazendo um MHS. Somente forças conservativas estão atuando e as forças não conservativas que estão atuando, elas realizam um trabalho nulo. Olha só, a força normal é uma força não conservativa.
só que ela forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento, então o trabalho dela é igual a zero. A força-peso ela é conservativa, mas ela também está fazendo um trabalho nulo aqui. Ó. A única que está realizando um trabalho é a força elástica. Tá? Um sistema massa-mola, como ali se encontra, sem atrito, é um MHS. Tá? Você vai ver que nós vamos fazer muita associação do movimento circular uniforme com MHS. Então vamos relembrar as deduções do movimento circular uniforme. Essa bolinha não está em MHS, pois para ser MHS o movimento tem que ser retilíneo. Mas vocês lembram que a sombra dessa bolinha no eixo X vai ter um MHS, tá? A sombra dela no eixo X vai estar no MHS. Só que como é a sombra dela, o movimento dessas duas bolinhas, a verde e a preta, são solidários, né? Se eu conseguir achar a posição da verde, eu consigo achar a posição da preta. Se eu tiver a velocidade da bolinha verde, eu consigo ter a velocidade da bolinha preta, que é a projeção no eixo X. Então, a gente sempre vai associar muito o MHS ao movimento circular uniforme. Vamos lembrar? A velocidade linear é a rapidez com que a partícula descreve as posições. Mas essa partícula está fazendo um movimento circular. Quando ela dá uma volta completa, o ΔS, a distância que ela percorre, é exatamente o comprimento da circunferência, que é 2πr. Sobre ΔT. Poxa, esse ΔT é o tempo que ele vai gastar para dar uma volta inteira. Tempo gasto em uma oscilação completa é período. Então, ó, no lugar de ΔS, 2πr. No lugar de ΔT, período. Só que o período é o inverso da frequência. 2πrf, tá? Vamos continuar. Olha só, o que mais que eu posso falar? Mas essa bolinha também, quando faz esses movimentos, está mudando os ângulos que ela forma, que um segmento de reta formaria com a horizontal. Ou seja, ela também está mudando os ângulos. A velocidade com que se mudam os ângulos é a chamada velocidade angular, que nós vamos representar por W, W ômega. Tá? Que seria ΔΦ sobre ΔT, onde ΔΦ é o ângulo e ΔT é o tempo. Quando ela dá uma volta inteira, ela anda 360 graus, ou em radianos, 2π, sobre o tempo gasto em uma oscilação completa, que é o período. O período é o inverso da frequência. Então aqui eu tenho a velocidade linear, que no sistema internacional eu daria em metros por segundo, e aqui a velocidade angular, que é uma das unidades possíveis, é radiano por segundo. Embora radiano, ele não é uma grandeza física, né? Se eu fosse fazer análise dimensional aqui, seria só tesão na -1. Né? Mas isso a gente vai ver mais adiante. Então você concorda que onde tem 2πf eu posso colocar ômega? Poxa, ó, vamos reescrever a velocidade linear. A velocidade linear aparece 2πf, mas aparece o r também, professor. Então deixa o r ali, ó. Mas eu posso tirar 2πf e colocar ômega no lugar. Então a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Fórmula que vai estar no formulário, mas eu gosto que você vá já tendo jogo de cintura para esse tipo de expressão. Você vai ver que a gente vai deduzir muito isso. Nós também já aprendemos aceleração centrípeta, né? Que é v quadrado sobre r. Ó, no lugar do v eu posso colocar ômega r. Ômega ao quadrado, ômega ao quadrado. R ao quadrado, R ao quadrado, que simplifica com R, fica com R em cima só. Tá? Então, essa aqui seria a aceleração centrípeta em função da velocidade angular, né? Também aprendemos que força resultante igual a massa vezes aceleração. Mas a gente vai usar muito o sistema massa-mola, então força elástica igual a menos kx, onde esse menos significa uma força restauradora. E essa força restauradora, eu vou fazer questão de mostrar para vocês o entendimento dela durante o curso da aula. Mas lembra, movimento uniforme, o mu, movimento da vaca. A nossa vaca adora tomar o quê? Sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Essa aqui é a função horária das posições. Dependendo do instante, eu vou tendo a posição. Mas nós também podemos ter um correspondente dessa expressão para ângulos. Você concorda que quando essa partícula está andando, ela está mudando o ângulo, né? Olhem só, de novo, ó. Aqui, ó, a linha vermelha forma um ângulo de 0 graus com a horizontal. Quando a partícula está vindo para cá, ó,
Está aumentando o ângulo. Aqui vai ser um ângulo de 90, né? Quando a partícula estiver aqui, ela forma com a horizontal um ângulo de 180, 270, 360. De novo, ó, 0, 90, 180, 270, 360. Eu vou usar muito isso, ó. 0, 90, 180, 270, 360. 0, a projeção, a sombra está junto com a bolinha verde, ó. Daí ela vem para cá, 90, a projeção dessa bolinha no eixo X, a sombra dela no eixo X vai estar aqui, ó. 180, a projeção 180, a sombra dela no eixo X, a sua projeção vai estar aqui, junto com a bolinha verde, ó. 270, note que a projeção, a sombra dela no eixo X vai estar voltando, e aqui 360, ó. Daí mais uma vez a projeção dela, a sombra dela no eixo X está junto com a bolinha verde, né? Então, os ângulos vão variando. Então, eu tenho uma fórmula que corresponde a essa daqui, mas para ângulo. Aqui não é posição final, que é igual à posição inicial, mais velocidade linear, que é a rapidez com que muda as posições vezes o tempo. Eu posso também ter um θ igual a θ0 mais ômega-t. O ângulo final vai corresponder ao ângulo inicial mais ômega, que é a velocidade angular, que é esse ômega aqui, ó, 2π sobre período, 2π vezes a frequência, vezes o instante. Em MHS, nós acostumamos a chamar esse ômega também de pulsação, tá? Esse ômega também é chamado de pulsação. Então é comum aparecer pulsação. Então isso aí eu deduzi para movimento circular uniforme, tá? Mas eu mostrei várias vezes que não é ela que está em MHS, e sim a sua projeção no eixo X, né? A sua projeção no eixo X. Mas a sua projeção é casada com a bolinha que está em MCU. Se eu conseguir encontrar a posição da bolinha, eu consigo encontrar a posição da sua sombra. Então, olha só. A projeção, a sombra da bolinha no eixo X, faz exatamente um movimento massa-mola. Faz exatamente um movimento massa-mola. Vamos de novo? Olha só. Quando aqui, vamos começar aqui, ó. Vamos começar em 90. Ó, a minha projeção vai estar aqui, ó. O meu sistema massa-mola estaria numa posição de equilíbrio, né? Ó. Quando a minha partícula verde vem para cá, ela que está em movimento circular uniforme, a sombra dela acompanha e vem para cá. Mesma coisa o sistema massa-mola. Opa! Mesma coisa o sistema massa-mola, ó. Quando a minha sombra verde vem para cá, quando a minha bolinha verde, que está em MCU, vem para cá, a sombra dela no eixo X vem para cá, ó. É a mesma coisa do meu sistema massa-mola vir aqui, ó. Né? Quando a minha bolinha que está em MCU, a verdinha, está nessa posição, a sombra está junto a ela. E o meu sistema massa-mola está aqui, ó. Né? Então, note, ó, conforme vai girando, a sombra no eixo X vai variando, e essa sombra no eixo X, ela faz um movimento similar ao movimento massa-mola, né? Então, olha só a sombra no eixo X, ó. Certo, senhores? É similar ao movimento massa-mola. Por isso que é importante nós sabermos os ângulos, né, gente? Ó, quando a partícula está aqui, é o ângulo zero, a projeção vai estar aqui, ó. Aqui, quando a minha projeção está aqui, corresponde ao ângulo de 90. Aqui 180, 270, fecha 360, né? Vamos entender melhor? Olha só. Então, ó, 0 graus é a mesma coisa que o meu sistema massa-mola está na elongação máxima. Eu estiquei toda a minha mola. 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Então, olha só. Eu falar que eu tenho um ângulo correspondente a 0 graus, significa que o meu sistema massa-mola estaria aqui, ó. Se eu falar para um ângulo de 90 graus, significa que o meu sistema massa-mola estará aqui, ó. Para um ângulo de 180 graus, o meu sistema massa-mola estará aqui, ó. 270 graus,
Ups. 270 graus, o meu sistema massa-mola está aqui. 360 graus, o meu sistema massa-mola está aqui. Então, eu quero que você saiba falar o ângulo para mim só com o sistema massa-mola. Então, olha só, se o sistema massa-mola está aqui, corresponde ao ângulo de 0 graus. Voltou. 90 graus. Voltou. 180 graus. Voltou. 270 graus. Voltou. 360 graus. Então, 0, 90, 180, 270, 360. Então, eu estou casando o movimento da bolinha em movimento circular uniforme com o sistema massa-mola. Então, olha, quando o meu sistema massa-mola estiver aqui, corresponde ao ângulo 0 do movimento circular uniforme. Quando o meu sistema massa-mola está voltando e chega aqui, corresponde ao ângulo 90 do movimento circular uniforme. Quando o meu sistema massa-mola chega aqui na volta, corresponde a um ângulo de 180 do meu movimento circular uniforme. Aqui, na ida, 270. Aqui, 360. Então, ó, esquece lá, ó, 0, 90, 180, 270, 360. Então, esses ângulos são muito importantes. Nós vamos fazer toda a associação do MHS em movimento circular uniforme, que eu vou deduzir as expressões para vocês. Então, olha só, gente, presta atenção. Essa minha partícula está em movimento circular uniforme, ela está a girar. Vou pará-la aqui. Não é ela que está em MHS. Quem vai estar em MHS é a sombra dela no eixo X. O que é o vetor elongação? Gente, olha só. Todo MHS a gente vai falar que o sentido positivo é da esquerda para a direita. Ou seja, o que significa isso? Todos os vetores que apontarem para cá vão ser positivos. Os vetores que apontarem para lá vão ser negativos, tá? Então a minha partícula do movimento circular uniforme veio até aqui. A sombra dela veio até aqui. Vamos estudar o MHS dessa sombra, tá? Gente, você concorda que dessa circunferência, essa reta aqui, corresponde ao raio da circunferência? É o raio da circunferência. Opa! Mas daqui até aqui também não é um raio da circunferência? É. Acontece que quando o meu sistema, por exemplo, massa-mola está aqui, nós falamos que é o máximo valor que ela consegue alcançar. É o que nós chamamos de amplitude. Então, do centro até aqui é uma amplitude. Do centro até a circunferência é o que nós chamamos de amplitude. Poxa, mas esse raio aqui é igual a esse raio aqui. Ou seja, isso aqui também é uma amplitude. É ou não é? Concordam? O que é a elongação? A elongação é o vetor que une o centro, a minha origem, até onde está a projeção, a sombra. Isso aqui é o vetor elongação x. Se eu consigo achar o x, eu sei em que posição vai estar a minha projeção. Mas é claro, nós já vimos várias vezes que o movimento dessa projeção no eixo X é solidário a esse movimento circular uniforme. Eles andam juntos, né? Que figura geométrica eu estou forçando você ver aqui? Um triângulo retângulo, né? Sendo que aqui eu tenho um ângulo θ, lembra? O θ vai variando conforme essa partícula vai em movimento circular uniforme. Essa aqui é a elongação, x, mas do triângulo corresponde ao cateto quê? Adjacente do ângulo θ. E esse A é a hipotenusa do triângulo, que é a amplitude. Qual a função trigonométrica que fala sobre cateto adjacente e hipotenusa? Seno, cosseno, tangente? Cosseno, né? Ó, cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é a elongação, vezes a hipotenusa. Vamos isolar x, né? Ó, x igual a cosseno θ. Essa já é a expressão do movimento, a função horária, ainda não é horária, mas já é a função que vai me dar o x. Mas professor, você falou horária, mas não tem nada a ver com o tempo, ó.
θ é o ângulo. Você concorda que esse ângulo vai mudando? O θ vai mudando, né? O θ às vezes vai ser 30, 90, 180, 270. Notem, gente, ó, nos slides anteriores nós tínhamos mostrado para vocês que θ pode ser igual a θ0 mais ômega-t. Então, onde tem θ, eu posso tirar e colocar θ0 mais ômega-t. E é isso que eu vou fazer, ó. Tirei θ, coloquei θ0 mais ômega-t. Só inverti, né? Ômega-t mais θ0. Onde A é a amplitude do movimento. Ômega é a velocidade angular, também chamado pulsação. Velocidade angular que é esse 2π sobre período, ou 2πf, tá? T é o instante e θ0 é o ângulo inicial. A minha partícula ela pode começar de um ângulo zero, mas ela também poderia começar de um ângulo π sobre 6 radianos, tá? Então, se ele me der todos os valores, eu consigo achar a posição da minha projeção e no instante 1, por exemplo, se ele me der ômega, θ0 e A, coloco 1 aqui e vou achar o valor de x. Esse x seria a distância da minha projeção no eixo x até o ponto de origem, o ponto de equilíbrio, tá? Então não é difícil. Vamos começar. Primeiro, você tem que saber de onde saiu essa dedução. Vamos mostrar como pode cair, como já caiu, vamos dominando isso. Então, olha só. Aqui eu tenho o meu sistema massa-mola. Vamos lá. Vamos colocar a cabeção aqui, depois eu tiro. Aqui eu tenho o meu sistema massa-mola. Mais amplitude, aqui é o ponto de equilíbrio, aqui menos amplitude. Gente, ó, a amplitude que estou representando aqui negativa é igual à amplitude positiva, só que para o lado negativo, né? Então, para cá é positivo, para lá é negativo. Em módulo, isso aqui são iguais, tá? Então, olha só, gente. Vamos lembrar, vamos treinar. Quando tudo começa, eu tenho um ângulo de 0 graus, né? Lembra que corresponde a zero. Daí, quando o sistema massa-mola vem para cá, o movimento circular uniforme corresponde a 90 graus. Aqui 180 graus, aqui 270 graus, aqui 360 graus. Para quem não entendeu, de novo, olha aqui, ó. Quando o meu sistema massa-mola está aqui, significa que o movimento circular uniforme, que é análogo a esse movimento, a partícula estaria num ângulo de 0 graus. Se o meu sistema massa-mola está aqui, significa que aquele meu corpo que estava em movimento circular uniforme estaria aqui, né? Para a sua sombra estar junto a aqui. Se o meu sistema massa-mola está aqui, corresponde a um ângulo de 180 graus para aquele meu movimento circular uniforme, né? Eu estou fazendo a analogia dos dois movimentos, ó. Se o meu sistema massa-mola, se o meu sistema massa-mola estiver aqui, é a mesma coisa de eu falar que o meu corpo que está em movimento circular uniforme está na posição 270 graus. Porque se ele estiver com um ângulo de 270 graus, a sombra dele estará aqui. Se o meu sistema massa-mola voltar aqui, ó, é a mesma coisa de eu falar que o meu sistema de movimento circular uniforme fechou 360 graus, ó. Tá aqui, ó. Então, quando a partícula está aqui, 0, 90, 180, 270, 360. De novo, 0, 90, 180, 270, 360. Beleza? Então, olha só. Vamos usar a expressão da elongação. X igual a ômega t mais θ0. Você tem que saber um pouco de trigonometria. Você já teve funções trigonométricas. Olha, o que está dentro do parênteses é o ângulo. É o ângulo total, né? Ômega t mais θ0 está correspondendo ao arco. Ó, então, esse arco, ele pode assumir valores de 0, 90, 180, 270, 360. Vamos entender? Quando o meu sistema massa-mola está aqui, começou a origem, isso significa que o movimento circular uniforme, que eu poderia fazer a comparação com esse MHS, estaria em que ângulo? Um ângulo de 0 graus, tá? Só que cosseno de 0, você sabe que é igual a quanto? 1. 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. A amplitude, o x vai ser igual à amplitude, ou seja, ó, a distância do ponto de equilíbrio até onde está o meu sistema massa-mola
é exatamente igual à amplitude. A gente fala que a gente tem um valor máximo. Mas daí, essa mola vai querer restaurar, por isso chamado força restauradora, a posição para o ponto de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, isso é muito importante, a minha mola ela não está nem esticada, nem comprimida. Mas lembra, quando o meu sistema massa-mola estiver aqui, o movimento circular uniforme corresponde a um ângulo de quantos graus? 90. Mas você sabe mais matemática do que eu, cosseno de 90 é igual a quanto? Isso, zero. Ou seja, a elongação é zero. Claro, a elongação é a distância desse bloco até o ponto O. Mas o bloco está em cima do ponto O, então a distância é nula. Quando o meu sistema massa-mola aqui estiver, o movimento circular uniforme correspondente equivale a um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. A minha elongação vai ser menos A. Menos A porque, lembra, eu falei que positivo é esse sentido aqui. Então, daqui até aqui, eu tenho um valor que em módulo é igual a esse, só que em sentidos contrários. O vetor elongação vai ser igual a menos A. Quando a minha partícula, o meu sistema massa-mola voltar para cá, ele está agora tá voltando, né? Corresponde a um ângulo de 270 graus. 270 graus é igual, cosseno de 270 é igual a zero. Então, a distância desse bloco até o ponto de equilíbrio é zero, claro, eles estão juntos. E daí, quando volta à posição de origem, corresponde a um 360 graus, né? E cosseno de 360 igual a 1. Então, em 360 graus, o meu sistema massa-mola está a uma distância máxima do ponto A, que é a minha própria amplitude. Tá? É assim que funciona. Aí eu tenho o sistema massa-mola e aqui é a expressão da elongação. Então olha lá. Como isso pode, Caio? Olha o que ele diz. Ó. Uma das questões clássicas. Um sistema oscilatório realiza um MHS, movimento harmônico simples, dado pela equação x é igual a 10 vezes cosseno de π sobre 4t mais π. Segundo essa equação, podemos dizer que a amplitude, a frequência e a pulsação valem respectivamente no sistema internacional. Gente, a maioria das questões são assim. Ele te dá a expressão e você só tem que extrair os valores. Ele quer saber a frequência, a pulsação e a amplitude. Então, olha, ele me deu x igual a 10 vezes cosseno de π sobre 4t mais π. Se você está fazendo uma prova, essa prova de Minas Gerais, dando o formulário, ele vai te dar essa expressão. O problema é quando você faz vestibulares menores que não dão formulário e você tem que chegar nessa expressão, por isso que eu deduzi para vocês. Mas agora é fácil, né? Ele quer amplitude, compare as duas, olha. Quem está fazendo papel da amplitude aqui? 10 metros. Tá? Ó, ele quer a frequência e a pulsação. Lembra, ômega é pulsação. O ômega é igual a π sobre 4. A pulsação é π sobre 4, tá? E a fase inicial, que ele não pediu, mas só pra gente ver, é π. Então eu já sei que a pulsação é π sobre 4, a amplitude é 10, mas falta achar a frequência. Acontece que eu sei que ômega é igual a 2πf, né? Mas eu já sei que ômega é π sobre 4. Então π sobre 4 é igual a 2πf. Resolvendo isso aqui, eu vou ter que a frequência é 1/8, ou 0,125. Estou trabalhando no sistema internacional, então é 1 sobre segundos, que é a mesma coisa que hertz. Então, gente, ó, acabou. Eu achei que a amplitude é 10, a frequência é 0,125, a pulsação é π sobre 4 radianos por segundo e também achei a fase inicial, mas ele não pediu. Acabou. Era só isso. Tá? Não tenho que pôr, não tenho que tirar. Eu te dou a função
e você extrai os valores. É assim que eles pedem, geralmente. A Federal já pediu diferente? Já, mas vamos por partes, tá? Então, agora eu vou continuar a aula, mas o que eu sugiro para vocês? Para de novo, vai lá na dedução, não vai na dedução não, faz a dedução da tua cabeça, desenha o círculo, faz tudo o que nós fizemos, tá? Daí você pega a apostila ou pega a lista só de exercícios relativos à elongação que é x do MHS, tá? Ah, professor, mas eu não tenho isso na apostila, a minha apostila não tem isso, então eu vou colocar para vocês uma lista só de exercícios para x, tá bom? Beleza? Vamos continuar? Então esse aí é o vetor elongação do MHS. Vamos lá, tá? Ali, vamos ver. Ali nós temos o vetor elongação x. Mas agora a gente vai para o vetor velocidade. Você concorda que a partir da hora que essa bolinha vai exercendo o MCU, a projeção do eixo x vai fazendo o MHS? Né? Tanto que quando a bolinha está aqui, nós temos o vetor elongação em preto x aqui. Mas não é essa bolinha que está fazendo o MHS, porque o MHS tem que ser retilíneo, tudo bem. Mas você concorda que a velocidade dessa bolinha em MCU dita a velocidade da projeção no eixo x? Elas estão juntas, tá? Então vamos estudar essa velocidade aqui, ó. Vamos voltar? Essa velocidade, deixar bem claro, é a velocidade da partícula que está em MCU, movimento circular uniforme. Não é dela que eu quero a velocidade da partícula no eixo x. Mas olha, o vetor velocidade linear ele é sempre tangente à trajetória. Mas não é ele que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou transladar esse vetor para cá, ó, só para ficar mais fácil a visualização. Ó. Continua sendo o mesmo vetor. Se aqui eu sou Glauber, não é porque eu vim para cá e virei Maria Louca. Continuo sendo Glauber. Tá? Esse é o mesmo vetor que esse. É o vetor velocidade linear, V. Mas vamos lembrar, ó, a velocidade linear pode ser igual a ômega R, né? Ó. Velocidade linear pode ser igual a ômega R. Mas, professor, aqui não está R, tá? Claro, porque o raio dessa minha circunferência aqui, ó, é a própria amplitude. Então, ao invés de colocar R, eu coloquei A. Mas daí você pode falar, professor, mas não é essa a velocidade que eu quero. Concordo. Qual é a velocidade que nós queremos? De quem está em MHS. E quem está em MHS? É a partícula em movimento circular? Não, porque MHS tem que ser retilíneo. É essa daqui, ó, no eixo x, né? Então, esse vetor velocidade eu posso decompor. Uma componente no eixo x, uma componente no eixo y. Eu não vou estudar a componente do eixo y. Por que não? Porque a minha projeção está no eixo x, então não vou ficar colocando coisa que eu não preciso. É essa velocidade que eu quero. A velocidade da componente no eixo x, mas notem, eu estou errando. Por que eu estou errando? Porque eu coloquei mais v. O meu sentido positivo é para a direita, e esse vetor está para onde? Para a esquerda, então é menos. Que figura geométrica ele está forçando eu encontrar? Um triângulo, tá? O problema é que tem gente que vai falar que esse ângulo θ corresponde a esse ângulo θ. Não, não é. Tá? Olha a semelhança, olha como que a gente vai fazer a semelhança. Ó, esse triângulo, que aqui tem 90 graus, eu concordo que é semelhante a esse. Mas olha, vamos colocar 90 graus junto com 90 graus, hipotenusa junto com hipotenusa. Olha o que eu tenho que fazer, ó. Eu giro, né? E trago ele para cá, ó. Esse ângulo θ corresponde a esse ângulo θ. Gira de novo, ó. E volta para o local de origem. Então, se esse ângulo aqui é θ, esse aqui de cima será θ. Eu procuro Vx, né? Em relação a θ, Vx é cateto oposto ou cateto adjacente? Cateto oposto. E esse aqui, que era o meu V igual a ômega A, era a hipotenusa, né?
Então, olha, Vx cateto oposto, e aqui a hipotenusa que é V, que é igual a ômega R, só que R é a amplitude, né? Ômega A. Isso aqui passa a multiplicar, vou multiplicar por menos 1. Está aqui a função da velocidade. V igual a menos ômega A seno de ômega T mais θ0. Tá lá, né? Então lembrando que isso aqui é a velocidade linear, né? Que é ômega R, que seria ômega A, porque R é a própria amplitude. Está aí a função horária da velocidade. Beleza? Do corpo que está em MHS. Nos vestibulares, a grande maioria vai dar essa expressão, mas eu gosto que você deduza, saiba a trigonometria, trabalhe essa trigonometria. Então, olhem só. Vamos entender o MHS. Eu estou estudando aquele sistema massa-mola, tá? É ele que eu estou estudando. A gente já viu o vetor elongação. Quer ver? Olha só. Então aqui nós temos o sistema massa-mola. Vamos tirar aqui a força da mola, tá? Vamos tirar aqui. Presta atenção, gente, ó. Eu vou pedir para ele colocar em verde o vetor elongação, ó. Aqui está em verde o vetor elongação. Vamos parando, ó. Quando ele estiver bem no ponto de equilíbrio, o vetor elongação é igual a zero, ó. Depois, quando ele está lá na amplitude, o vetor elongação é a distância do ponto de equilíbrio até onde ele se encontra. Está lá, ó. Beleza? Tirar comprimento natural. Beleza. Tranquilo, gente? Esse aqui em verde é o vetor elongação. Tá? Vamos continuar. Tá legal. Então a gente já sabe que é elongação, mas você concorda que quando a partícula está aqui, a massa-mola tem velocidades, né? Então, olha, vamos lá. O vetor elongação x, a gente já viu que ele pode assumir valores de 0, 90, 180, 270, esse ângulo aqui. O vetor velocidade, isso aqui também é um ângulo, pode assumir a mesma coisa. Olha como eu vou falar para você entender o MHS. Quer ver? Ó? Vamos começar. Onde tem ômega t mais θ0, ó, eu tiro e deixo a lacuna para o ângulo. Ou seja, quando o meu sistema massa-mola está aqui, tá? Aqui corresponde à posição de quantos graus? 0 graus, ó. 0 graus, ó. Quando o ângulo é 0, quanto vale a elongação? Cosseno de 0 igual a 1 mais A, certo? Então, o vetor elongação mais A. Mas quando o meu sistema massa-mola está no ângulo 0, qual é a velocidade desse sistema? Seno de 0 é 0. Ó, Vx vai ser 0, claro. Ele vai até aqui e para. Quando ele para, a velocidade é igual a 0. Então, se você disser, ó, o sistema massa-mola está na posição correspondente ao ângulo de 0 graus, eu já sei que a elongação é máxima e que a velocidade é nula. Só que o meu sistema massa-mola vai ser restaurado o seu movimento pela força elástica. Ela vai querer que esse bloco volte para a posição de equilíbrio, tá? Então, quando ele estiver aqui, corresponde à posição de quantos graus? 90. Olha só como eu vou falar. Quando o sistema massa-mola está na posição correspondente a 90 graus, quanto vai ser o vetor elongação? Poxa, cosseno de 90 é igual a 0, 0 vezes qualquer coisa, 0. Sim, porque a elongação é a distância do bloco até o ponto O. Se ele está no ponto O, a elongação é 0. E a velocidade? Note, ó, seno de 90, olha como está tudo certo se você fizer criteriosamente. Ó, seno de 90 é igual a 1. 1 vezes menos ômega A vai dar igual a menos ômega A. Por que que deu menos, gente? Por que que deu menos ômega A? Porque eu falei que para cá o sentido é positivo e o meu bloco está voltando. Então a velocidade é negativa. Ela vai ser igual à velocidade máxima quando estiver indo para frente, só que com o sinal trocado. Por isso que a gente fala que é mínima, porque é o vetor velocidade negativo, tá? Então é assim que está acontecendo. Quando o meu sistema massa-bloco estiver, massa-mola, desculpa, estiver na posição menos A, corresponde ao ângulo de 180 graus,
Tá? Olha como eu tirei o ômega t mais θ zero, que faz o papel do ângulo, e coloquei 180. Cosseno de 180, a gente já sabe que é menos 1 vezes A menos A. Ele vai estar com a elongação mínima, que é igual à máxima, só com o sinal trocado, porque ele está à esquerda do meu ponto de equilíbrio, ele está indo no sentido negativo. E a velocidade quando o sistema massa-mola chega aqui? Seno de 180 é zero. Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Claro, ele parou. Tá? Agora, então, ele veio, parou e vai voltar. Tá? Então, vamos fazer a volta. Quando ele estiver aqui, o ângulo corresponde a 270 graus. Cosseno de 270 é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Claro, o vetor elongação vai ser nulo, porque o vetor elongação é a distância do bloco até o ponto O. Ele está junto com o ponto O, a elongação é zero. E a velocidade, notem que agora ele está indo nesse sentido. Seno de 270 é menos 1. Menos com menos mais ômega A. Ou seja, a velocidade é máxima. É igual à mínima, mas sentidos trocados, né? Quando está voltando é retrógrado, velocidade negativa. Quando ele está indo no sentido da trajetória, progressivo. E finalmente, quando chega aqui, nós temos o ângulo de 360 graus. A elongação é máxima e mais uma vez o bloco para voltar. A velocidade vai ser igual a zero, pois seno de 360 é zero. Tá? Então, olha, já vimos o vetor elongação e o vetor velocidade do meu sistema MHS, movimento harmônico simples. Não é difícil se você vai trabalhando passo a passo. Sugestão: deduza novamente a elongação, abra para 0, 90, 180, 270, 360, depois deduza novamente a expressão da velocidade e abra e descubra a velocidade do ângulo de zero, faz esse mesmo esquema. Isso que eu estou fazendo agora tem que sair da tua cabeça, não adianta, gente. MHS tem que ser aprendido da maneira correta. Saiba, os exercícios, quando você tem a expressão, são mais fáceis, tá? Mas nem todos eles vão dar as expressões. Então, nós já vimos o vetor elongação e já vimos o vetor velocidade. Mas, lembra, quem está em MHS é a projeção no eixo X. É ela que está em MHS. Mas esse movimento de MHS é preso ao movimento da partícula que está em MCU. A pergunta que eu faço é, essa partícula que está em MCU, movimento circular uniforme, tem curvinha? Tem. Se tem curvinha, vai ter o quê? Centrípeta. Tanto força quanto aceleração centrípeta. A palavra centrípeta, lembra o quê? Centro. Ó. Aqui está o vetor aceleração centrípeta. Mas notem que essa aceleração é da partícula que está em MCU. Mas é ela que está em MHS? Não. É a projeção do eixo X. Então vamos estudar essa aceleração. Claro, ela vai ser uma parte dessa aceleração aqui. Ó. Vou pegar esse vetor e passar para cá. É o mesmo vetor aceleração, tá? Essa aceleração aqui, ó, que é ômega ao quadrado vezes r. Só que o raio é a própria amplitude. Então, de novo, ó, eu deduzi lá anteriormente que a aceleração é ômega ao quadrado r, aceleração centrípeta. Então aqui está escrito ômega ao quadrado r. Não tá, professor, não tá, é r, ali é a. Só que esse a é a amplitude, que equivale ao raio desse ciclo trigonométrico, tá? Então está aqui. Mas é essa aceleração que eu quero da partícula que está em MCU? Não, eu quero a aceleração da sua componente no eixo X. Essa aqui, ó. Que figura geométrica eu estou forçando? Um triângulo. Essa é a aceleração que eu quero. Por que menos A? Porque ele está indo no sentido o quê? Negativo, porque eu falei que para cá é positivo. Aqui é o ângulo θ, tá? Ó, são opostos pelo vértice. Então, cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, ó. E a minha hipotenusa é ômega ao quadrado A. Isso aqui está dividindo, passa multiplicando. Multipliquei os dois lados por menos 1. Aqui está a expressão da aceleração. Sendo que θ posso substituir por θ0 mais ômega t, ou ômega t mais θ0. Tanto faz, tá? Aí está a expressão
da aceleração. Que na próxima aula você vai ver que eu vou trabalhar isso aqui e comparar com a elongação. Mas vamos entender só essa aceleração, tá? Então, olha lá, ó. Eu vou fazer tudo de novo. Eu vou achar o vetor elongação, o vetor velocidade e o vetor aceleração primeiro, quando o meu sistema massa-mola estiver nessa posição, que corresponde ao movimento circular uniforme, a posição de quantos graus? De 0, né? Quando ela está nessa posição, a elongação é máxima. Claro, ó, cosseno de 0 é igual a 1. 1 vezes A vai dar A. Mas ela para voltar. Se para, a velocidade é igual a quanto? 0? Claro que a velocidade é igual a 0. Ó. Seno de 0 é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Daí você pode falar assim, se a velocidade é 0, a aceleração também é 0. Claro que não, tá? Joguei um corpo para cima verticalmente. Na altura máxima, a velocidade da partícula é igual a 0, mas tem aceleração? Claro que tem, que é a aceleração da gravidade. E é claro que vai ter aceleração aqui também, gente, por quê? Lembrando que eu falei que, vamos me colocar aqui, ó, eu falei que positivo é esse sentido aqui, né? Para cá é positivo. E como eu tenho certeza que vai existir, me deixar aqui, vamos. Por que eu tenho certeza que vai ter aceleração aqui? Porque tem força elástica. Quem é a resultante? A própria força elástica, né? Peso cancela com a normal. Só vai sobrar a força elástica. Ela vai ser a força resultante. Então, se existe força resultante, existe aceleração. Porque força resultante é igual a massa vezes aceleração. E essa aceleração, ó, cosseno de 0 vai ser igual a 1. Vai ser menos ômega ao quadrado vezes A. A gente fala que é mínima. Por que mínima? Porque o vetor aceleração vai estar apontando nesse sentido aqui, ó. Lembra, gente? A aceleração sempre terá a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Quem vai ser a força resultante? A força elástica. A força elástica vai querer restaurar o movimento para o ponto O. E então a força elástica vai apontar para a esquerda. A aceleração também vai apontar para a esquerda. Eu vou sumir, mas você vai ficar olhando aqui, ó. Então, notem, senhores, ó. Se eu fosse... Aqui é a posição de equilíbrio, né? Vamos colocar o vetor velocidade, tá? Ó o vetor velocidade. Notem, senhores. Vamos parando quando nos interessa. Aqui a gente tem velocidade, está na posição de equilíbrio. Ó. Quando chega aqui, opa, a velocidade aqui na extremidade vai ser igual a 0, né? Ó. Na outra extremidade, a velocidade também é igual a 0. Ele para voltar, né? Mas, gente, vamos tirar o vetor velocidade e olha. Quem era a força resultante? Lembra? Não tinha gravidade, não tinha peso. A força resultante é a própria força elástica, né? E a aceleração? Não tem gravidade, porque eu deixei a gravidade nula. A aceleração sempre vai ter a mesma direção, a aceleração resultante sempre vai ter a mesma direção, o mesmo sentido da força resultante. Então aqui estará a aceleração, ó. Ó o vetor aceleração. Ó como tem aceleração aqui, claro, tem força elástica, sempre tentando restaurar o movimento para essa linha tracejada, que é a posição de equilíbrio, tá? Então, quando está aqui, corresponde ao ângulo de quantos graus? 90. Nós já vimos que a elongação para 90 é 0, claro, porque a elongação é a distância do bloco até o ponto de equilíbrio. Não tem distância nenhuma. Só que agora o bloco está voltando, ele vai ter velocidade. Seno de 90 a 1. 1 vezes menos ômega A. Por que eu falo que é mínima? Porque ela é negativa, ele está indo no sentido contrário da trajetória. E a aceleração? Gente, aqui é o ponto de equilíbrio. Notem que aqui a minha mola não está esticada e nem comprimida. Se não está nem esticada nem comprimida, a força elástica vai ser igual a quanto? 0. Acontece que a força elástica é a própria força resultante. Então a força resultante é 0, a aceleração também vai ter que ser 0. O cosseno de 90 é 0. Ó. Voltamos para aquele nosso simulador. Então, olha só. Quando está nesse ponto de equilíbrio, a força resultante é 0. Logo, a força resultante é 0, ó. Força resultante não tem, é 0. A força elástica também é 0, porque a força resultante é a força elástica. Logo, a aceleração é 0. Beleza, gente? Tranquilo? Tá? Então,
No ângulo correspondente a 90 graus, a elongação é nula, a velocidade é mínima porque é retrógrado e a aceleração também é nula. Quando o sistema massa-mola aqui se encontra, corresponde ao ângulo de 180 graus, onde a elongação é menos a, é mínima, é igual à máxima, mas no sentido negativo. E a velocidade, lembra? Ele para voltar, seno de 180 é zero, aqui vai dar zero. E a força elástica, desculpa, a aceleração, né? Cosseno de 180 é menos 1, menos com menos mais, ó, vai dar mais ômega ao quadrado vezes A. Certo, senhores? Então, quando está aqui, eu tenho aceleração máxima. Por quê? Porque a força elástica vai apontar nesse sentido aqui, ó, para cá, no sentido positivo, onde está a minha seta aqui, ó. A minha seta está no sentido positivo, a força elástica também vai apontar para cá, depois eu vou mostrar uma animação só disso. Logo, a força elástica é a força resultante, a aceleração também vai para cá, no sentido positivo, né? A força está empurrando a mola para a posição de equilíbrio, no sentido positivo, tá? Quando o meu sistema massa-mola aqui se encontra, mais uma vez a elongação é zero, é o ângulo de 270, né? E a velocidade, ó, seno de 270 é menos 1, menos com menos mais. A velocidade é máxima, ela é igual à mínima, só que agora ele está indo no sentido positivo. Então eu falar que a velocidade é igual a mais ômega A, eu já sei que é máxima, eu já sei que está passando no ponto de origem, no ponto de equilíbrio, mas está indo no sentido positivo, eu já sei tudo, só falando essa informação. E a força e a aceleração? Bom, aqui a mola não está nem esticada nem comprimida. A força elástica é igual a zero. Mas a força elástica é a força resultante. Porque quais são as forças que atuam? Peso e normal. A normal cancela com o peso, a única que sobra é a força elástica. A força elástica é a força resultante. Só que como a mola não está nem esticada nem comprimida, a força elástica é zero. A força resultante é zero. A aceleração é zero. E finalmente, quando chega aqui ao ângulo de 360, temos elongação máxima, ele para mais uma vez, e a aceleração volta a ser a mínima, né? Menos ômega ao quadrado A, porque cosseno de 360 é mais 1. Tá, gente? Daí você pode estar assim, mas como cai isso? Como cai? Geralmente ele dá a função e pede para você tirar os valores. Mas a Federal já pediu para falar quando que a velocidade era nula ou máxima. E detalhe, aqui você está vendo que eu estou trabalhando valores negativos e positivos. Geralmente ele procura só os módulos. Se é só módulo, gente, é tudo nula ou máxima. Tá? A nula seria a mínima daí, né? Porque se é módulo, isso aqui vai ser igual a isso aqui. Esse sinal é só para me dar o sentido. Nós estamos trabalhando vetores, beleza? Olha como isso cai, tá, gente? Olha como pode cair. Um corpo descreve um MHS. E a sua elongação x varia em função do tempo, de acordo com o gráfico mostrado abaixo. Note, senhores, ele não está dizendo que o corpo faz esse movimento. Não. Se é um MHS, eu sei que ele está em movimento retilíneo, tá? Isso aqui é a função matemática da elongação. O gráfico daquela fórmula matemática, x igual a cosseno de ômega t. Então, olha só, olha como eu consigo, ó. Se x aqui é igual a zero, no tempo igual a zero, eu sei que o meu sistema massa-mola começou da posição zero, ó. Depois de meio segundo, você pode ver que ele está na posição 0,1 metros, que é o máximo, ou seja, é a amplitude máxima, tá? Depois, no instante 1 segundo, a posição voltou a ser zero, ó. No instante 1 segundo, a posição voltou a ser zero. No instante, olha como eu leio, no instante 1,5 a posição agora é menos 0,1, que é a mesma coisa da amplitude, mas pro sentido negativo. E no instante 2 segundos, ele volta para a posição zero. No instante 2 segundos, ele volta para a posição zero. Então, o movimento é esse aqui, ó, de vai e vem. Esse aqui é o gráfico que me dá a expressão matemática. Não é que é o movimento da partícula. Tudo bem? Tranquilo? Então ele me deu isso aqui, vamos ver o que ele pede. A amplitude do movimento é igual a 0,1 metros? É só olhar, ó. Amplitude é até o deslocamento máximo. Aqui é mais 0,1, aqui é menos 0,1. A amplitude é 0,1 metros, sim, é verdadeiro. O período do movimento é 1 segundo, o período é o tempo gasto na oscilação completa. Vamos até voltar lá, ó, né? Vamos voltar desde o início, olha só. No instante 0, a posição é 0.
No instante 0,5, ele vai para a posição 0,1. Passaram-se 0,5 segundos. No instante 1, ele volta para a posição 0. No instante 1,5, ele vai para a posição menos 0,1. No instante 2, ele voltou onde ele começou tudo de novo. E daqui vai ser um outro movimento. Opa, ó, aqui é uma oscilação inteira. Uma oscilação inteira, isso já caiu no vestibular, tem que ser 4 amplitudes, ó. Uma amplitude, 2 amplitudes, 3 amplitudes, 4 amplitudes. Daí volta e começa tudo de novo. Ou seja, o período é 1 segundo? Não! O período é 2 segundos. É falso, isso aqui é o período. Tá? Que é a expressão matemática. A frequência do movimento angular do movimento. A frequência angular do movimento é igual a π radianos por segundo. A frequência angular é a mesma coisa que pulsação, é a mesma coisa que ômega, tá? Isso aqui é a frequência angular, é a pulsação, é a velocidade angular, que é igual a 2π sobre período. Eu já tenho período, o período é 2, né? Então, a pulsação, ou também chamada frequência angular, é π. É verdadeiro. 0,8. A frequência do movimento, poxa, eu sei que ômega também é 2πf, né? A frequência é o inverso do período. O período aqui não é igual a 2? Tá aqui, 0,5, tá? E não 2. É 0,5. Também daria para eu trabalhar ômega igual a 2πf, eu já tinha ômega e substituir lá. A fase inicial do movimento é 3π sobre 2 radianos? Bom, agora vai envolver um pouco de cálculo. Gente, eu tenho um gráfico x em função do vetor elongação, tá? Então vamos montar a função horária da elongação, tá? Vamos montar a função horária da elongação. Então olha lá, vamos montar essa função horária. Eu já sei que é a fórmula do x, né? X igual a cosseno ômega t mais θ zero. Só que esse gráfico obedece a essa função. Então olha só, vamos pegar esse ponto, escolhe um ponto. Quando t é igual a 0,5, né? Aqui ó, t é igual a 0,5, o x vai ser igual a quanto? 0,1. Mas eu já sei que a amplitude vale 0,1 e já sei que a pulsação é π. E eu quero a fase inicial. Mas olha só, vou simplificar 0,1 com 0,1, isso aqui vai ficar igual a 1. Né? 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, olha como eu leio isso. Cosseno de um arco, isso aqui é o arco, representa o ângulo, é igual a 1. Mas eu quero a fase inicial, então eu tenho que pegar bem no início, na primeira volta. Olha a pergunta que eu tenho que fazer para mim. Qual é o ângulo que na primeira volta o cosseno é igual a 1? Esse ângulo é 0. 0 radianos. E então eu sei que o valor aqui dentro, esse parênteses, tem que ser igual a 0. Mas para ser 0, esse π sobre 2 vai ter que ser igual a quanto? Menos π sobre 2, né? Passa para cá negativo. Ah, professor, então quer dizer que é falso, né? Não, ó. Menos π sobre 2 quer dizer que eu segui o meu ciclo trigonométrico no sentido horário, que daí é negativo. Mas ele deu um valor positivo aqui, ó. Positivos são os valores que a gente segue no sentido anti-horário. Menos π sobre 2 é a mesma coisa que mais 3π sobre 2. Então, ó, é verdadeiro, tá? É verdadeiro. E olha essa daqui, ó. A velocidade máxima é a expressão da velocidade máxima, que a gente já achou lá, né? Mais ômega A, né? Vezes seno, então aqui, ó, vai ser máximo quando o ângulo aqui for igual a menos 1, daí eu vou ter aqui a velocidade máxima, né? Ômega A, é a velocidade máxima. Ômega eu já sei, amplitude eu já sei, tá lá. Se você não lembra, vai lá nas deduções da velocidade, vai ver todo o valor de V máximo é mais ômega A. Assim como a aceleração máxima é mais ômega ao quadrado A. Ômega eu já tenho, A eu já tenho, é falso. Beleza? Gente, é uma aula pesada, mas você consegue. Deduz cada expressão. E saiba quando a elongação é máxima, quando a velocidade é máxima, e isso a Federal já pediu. Na próxima aula eu vou fazer mais, essa aula já ficou muito extensa, mas eu queria deduzir tudo para vocês, tá bom? Foi um prazer dar aula para os senhores. Tchau!